Parece até que nós estamos assim no final da seleção brasileira. Mas nós estamos aqui por outro motivo. Nós estamos aqui porque cremos que Jesus transforma. Nós estamos aqui porque cremos que Jesus transforma. Nós estamos aqui porque cremos que Jesus transforma. Amém, irmãos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Bom, a minha ficou lá. Capítulo 28, do versículo 18 ao versículo de número 20. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Mateus capítulo 18, capítulo 28, do 18 ao 20. Capítulo 28. Se eu disse 18 é para errar. Capítulo 28. O texto fala sobre a grande comissão. E eu gostaria que pudesse fazer a leitura uníssona, todo mundo com a Bíblia aberta. Vamos lá? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Amém. Eu quero que você diga agora comigo, assim, todos juntos: sou grande comissão. Sou grande comissão. E Cristo conta comigo. E Cristo conta comigo. Mais uma vez: sou grande comissão. E Cristo conta comigo. Agora só vendo vocês: sou grande comissão. E Cristo conta comigo. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, porque fazemos parte desta grande comissão. E como é bom fazer parte desta grande comissão, e anunciar as boas novas de Cristo, podemos ver as pessoas sendo transformadas, como ouvimos testemunho da tua serva agora há pouco. Podemos, não permita que o nosso coração esqueça que somos grande comissão e que Jesus conta com cada um de nós. Nós vamos encerrar esse momento de gratidão, fechando esta campanha gloriosa, mas o trabalho da grande comissão continua, porque ainda há muitas pessoas nas trevas precisando da luz de Cristo. Por isso mesmo, ó Deus de amor, continua nos abençoando com a motivação que precisamos para fazer a tua obra e continuar a nossa missão de pregar o Evangelho a toda a criatura. Assim oramos em nome de Jesus. Sou grande comissão e Cristo conta comigo. Queridos amados, Dick Hillers, ele disse uma frase interessante. Ele disse assim, ele era um homem voltado para missões, e ele disse: cada coração em Cristo é um missionário, e cada coração sem Cristo é um campo missionário. Cada coração com Cristo é um missionário, e cada coração sem Cristo é um grande campo missionário. Como você se deparou com tantas pessoas que no coração dessas pessoas não habita o Espírito Santo de Deus? Que grande campo missionário você se deparou, amado irmão. Por isso, então, eu quero, na verdade, perguntar: aí nós que já temos um coração missionário, aquele mesmo sentimento dos grandes missionários do mundo moderno, que sentia paixão pelas almas perdidas? John Wesley e Willie Carey encararam, ou melhor, encarnaram missões como estilo de vida. Assim, de forma apaixonada, assimilaram então os ensinos missiológicos de
Jesus. Jesus já ensinava: o campo é o mundo. O metodista, então Joeses, afirmava: minha paróquia é o mundo. E o batista William Carey, ele declarou: na mente divina há uma distinção, não há distinção entre missões estrangeiras e missões nacionais. Onde houver um coração perdido, aí está um campo missionário. Aonde houver um coração perdido, aí está um campo missionário. Durante, irmãos, 15 dias deste mês, Deus renovou o nosso sonho missionário, ou renovou o sonho missionário no coração de cada um de nós. Assumimos, irmãos, de forma prática e prazerosa o eu vou de Isaías, lá no capítulo 6, versículo 7. Compreendemos então claramente que o ID de Jesus é para nós serviço abnegado, um grande serviço abnegado e prazeroso em favor das almas perdidas que gemem e choram diante das agressões desse mundo que trata as pessoas agressivamente, fisicamente, espiritualmente, moralmente, porque a Bíblia diz que esse mundo, ele jaz no maligno. A chama, amados irmãos, do poder de Cristo renovou durante esses 15 dias a nossa convicção de que o Evangelho, verdadeiramente, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo, escrevendo aos Romanos, ou melhor, aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 24, ele diz: pois o poder de Deus é Cristo oferecido e recebido. Mas houve um elemento essencial que nos acompanhou durante todos estes 100 dias gloriosos: a oração. A oração preparou o nosso espírito, e enquanto a gente orava, enquanto a gente intercedia por esse Brasil tão amado, por esta lagoas tão amadas, o Espírito também de Deus, ele intercedia por nós, com gemidos inexprimíveis, amados irmãos, para que nós não recuássemos em nenhum momento de apresentar um grande propósito intercessório e missionário, amados irmãos, do Brasil Batista. Jesus transforma. Deus continua agindo em nossa vida. Jesus transforma mesmo, depois de uma missão bem sucedida. Diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 10, que os 70 que foram enviados por Jesus, eles voltaram com alegria muito grande em seus corações, e eles diziam para Jesus naquele momento: olha, Jesus, até mesmo os demônios, eles se renderam diante de nós. Os demônios, então, eles recuaram diante do poder de Jesus, do Evangelho de Cristo Jesus, nosso amado Senhor. Jesus verdadeiramente transforma, amados irmãos, e a grande comissão nos ensina que Deus nos deu autoridade para realmente pregar o Evangelho a toda criatura. Eu quero citar ainda Lucas capítulo 10. Em relação ao versículo 19, a Bíblia NVI diz, ou traz um comentário sobre este versículo, dizendo: então poderemos nos levantar, enfrentar o dia a dia como filhos do Rei, com todas as honras, com todos os privilégios e autoridade de herdeiros legítimos. Porque podemos agir dessa maneira, nos levantarmos dessa maneira, porque é o Cristo, amados, que habita em nós. Ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, e Ele nos comissionou dizendo: ide, fazei discípulos de todas as nações, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu e você fazemos parte desta grande comissão, e eu digo para vocês, sem ela, como seriam as nossas igrejas?
por certo, não haveria intervenção divina e as trevas avançariam com poder sem igual. Mas a grande comissão existe. Somos muitos, somos milhares de brasileiros batistas que estão reunidos nessa noite e se reuniram em outras noites, e depois desta noite, para, amados irmãos, continuar por meio daquele Cristo Jesus que nos chamou a fazer a sua obra, aquele Cristo Jesus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, amados, quando vivemos como grande comissão de Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada nos ensina que nós podemos então ir, fazer discípulos, batizar e ensinar esses discípulos. O texto sagrado nos ensina, amados irmãos, que a natureza desse discipulado, aplicado por Jesus, ou ensinado por Jesus, é definitivo em dois verbos: batizar e ensinar. Por isso os discípulos deveriam chamar as pessoas, aquelas pessoas que são convidadas, não para uma reação superficial, mas com um compromisso total, com uma nova comunidade e uma nova vida regida por todas as coisas que o Senhor então nos ensinou. Nós aprendemos uma lição dentro deste contexto, que se somos hoje discípulos aplicados, dedicados e bem-sucedidos, é porque alguém nos discipulou muito bem e aplicou, amados irmãos, os princípios da grande comissão em nossas vidas. Na grande comissão está a nossa grande missão: ir, fazer discípulos, batizar e ensinar para a honra e para a glória de Jesus. Mas aprendemos uma outra coisa, que além de sermos instrumentos na mão de Deus para tudo isso, nós podemos também sentir a presença de Jesus conosco. Isso é maravilhoso, porque nós não nos sentimos sozinhos diante dos embates, diante dos desafios, de casa em casa. Quando alguém bate a porta na nossa cara, nós não nos desanimamos, porque Jesus está conosco. Jesus está com cada um de vocês quando vocês saem para evangelizar, para pregar a palavra de Deus. Deus, Ele promete nunca deixar os seus filhos. Hebreus capítulo 13, versículo 5, a parte B: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Sentir a presença de Jesus continuamente, pois Ele mesmo disse: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, onde estaria Jesus? No meio deles. Jesus estaria no meio, mas bem presente entre eles. Amados irmãos, sentir a presença de Jesus, nós sentimos a presença de Jesus nas situações mais impossíveis, porque são nessas situações que Deus é suficiente, mas suficiente mesmo para cada um de nós. Até mesmo, como diz o Salmo 23, o versículo 4, até mesmo no vale da sombra da morte, Deus está com cada um de nós. A sua presença é o nosso conforto, a sua presença é a nossa alegria, a sua presença faz toda a diferença na vida do discípulo que ama missões, que faz missões com amor e com toda a dedicação. Finalizo a mensagem de 2 pontos dizendo que eu faço parte da grande comissão e Deus conta comigo. Por isso, meu amado irmão, meu querido irmão missionário, nunca se esqueça que você é grande comissão em sua igreja, você é grande comissão em seu estado, você é grande comissão em seu país, e Jesus conta com você para dissipar as trevas. Alagoas, nós cantamos o hino que diz: Alagoas clama, porque ainda há muitas trevas. Avante, missionários, há muito a fazer. Precisamos ir por conta da urgência
Capacita-me a ser forte e corajoso. pois estás comigo onde quer que eu vá. A Bíblia nos ensina uma coisa maravilhosa, para que nós não temamos em nenhum momento. Não temas, diz a palavra de Deus, não te espantes, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E Jesus diz assim na grande comissão: e eu sempre estarei com vocês até os fins ou fim dos tempos. Finalizemos dizendo o título da mensagem: eu sou grande comissão. Eu sou grande comissão. E Cristo conta comigo. E Cristo conta comigo. Somente a igreja? Eu sou grande comissão. E Cristo conta comigo. Amém? Que Deus nos abençoe ricamente em nome de Jesus. Eu e você, como grande comissão a partir da nossa igreja. Nesse momento, amados irmãos, nós vamos para o momento missionário, convocando cada CBO a dar o seu grito de guerra. E eu quero convidar a irmã Ormi para participar comigo desse momento.